Meu Deus, será que eu tô com alguma sujeira dentro do olho? Será que tem alguma mosca voando aqui quando eu olho para a parede? O que será que está acontecendo do lado de fora? O que é que pode ser isso, essas manchas que eu vejo flutuando na minha visão? Pois é, foi desse jeito que eu me senti quando eu tinha apenas 24 anos. Recém-formado, eu estava no repouso médico, lembro como se fosse hoje, depois do almoço, olhei assim para a parede e vi os mesmos risquinhos, as mesmas moscas que eu estou vendo agora quando eu olho para aquela parede branca. E o nome disso são moscas volantes. Bom, os nossos olhos são órgãos complexos e ao mesmo tempo são órgãos delicados. Como diz o ditado popular, eles são as janelas da alma porque não escondem o que a gente está sentindo. E é também a porta de entrada para apreciar as belezas do mundo. E nos dias de hoje, com tanta poluição ao nosso redor, é necessário a gente ter determinados cuidados com os nossos olhos, como por exemplo, usar óculos escuros de boa qualidade e lavar sempre os olhos com soro fisiológico. Agora, você já passou por uma experiência como essa de olhar para uma superfície mais clara e brilhante, como a parede branca ou o céu azul, e você notar pequenas manchas ou pontinhos no seu campo de visão? Por que será que isso acontece? Será que é grave? Fique comigo aqui para saber sobre esse fato comum que acomete milhares de pessoas. Mas antes eu não estou enxergando direito. Será que você está inscrito no canal? Não está inscrito ainda, né? Então desce aqui, se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações e deixa o teu like, porque esse like ajuda ao YouTube a mandar esse vídeo para mais gente. E tem tanta gente desesperada com essas manchinhas nos olhos e você poderia ajudar, tá bom? Manda esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp, porque você está fazendo um serviço de utilidade pública. Mas meus amigos e minhas amigas, esses pontinhos ou sujeirinhas dentro dos olhos são chamadas de moscas volantes ou miodesopsia. Elas parecem pequenos pontos flutuantes, mas que são na verdade grumos de células, ou seja, aglomerados de células, hemácias ou proteínas que ficam no interior do humor vítreo, que é um fluido gelatinoso que preenche a parte posterior do olho. Eu não sei se vocês lembram, mas existia um brinquedo na infância, não sei se Matheus chegou a ver, que era chamado de Aquaplay, que você apertava um botão assim, o brinquedinho era antes do videogame, era um brinquedinho onde você apertava um botão e as argolinhas subiam na água e desciam para cair em algum ferrinho assim. Legal. Coloca na edição, Will. Então, essas moscas volantes, quando você olha para um lado e olha para o outro, elas parecem que estão num balde d'água, num aquaplay daqueles ali. Quem tem sabe do que eu estou falando. E aqui vale relembrar um pouco a anatomia dos olhos. Na parte da frente do olho fica a córnea, que é um tecido transparente. Atrás você tem a pupila, que é o centro escuro do olho. E aí você tem a íris, que é a franja colorida ao redor da pupila. Entre a córnea e a pupila, há um pequeno reservatório de líquido chamado de humor aquoso. Uma camada de células sensíveis à luz no fundo do seu olho é chamada retina. Quando os neurônios que formam a retina são estimulados pela luz, eles enviam uma mensagem pelo nervo óptico até o cérebro, entregando informações sobre o que você está vendo. Mas entre as lentes e a retina, há um oceano de líquido conhecido como humor vítreo ou apenas vítreo. O vítreo é uma massa gelatinosa formada principalmente por água. Diferentemente do humor aquoso, o humor vítreo nunca é reabastecido. Você vai morrer basicamente com o mesmo vítreo com o qual você nasceu. Se algum objeto externo entrar no vítreo, seja sangue ou outras células, por exemplo, ele vai ficar por lá. E quando esses pequenos pedaços de detritos oculares tampam a passagem da luz pelo olho, eles podem lançar sombras na retina. Quem apresenta esses pontos flutuantes fica com a sensação de que esses pontos estão diante dos olhos, mas na verdade estão dentro dele. O surgimento das moscas volantes pode ser causado pelo envelhecimento, visto que pode ocorrer alterações no humor vítreo com o passar da idade. E isso vai fazendo com que ele perca a textura gelatinosa. Contudo, o problema também pode acontecer em quem tem miopia ou alguma inflamação ocular, ou passou pela cirurgia de catarata, ou sofreu traumatismo no olho. Mas quais são os sintomas dessa condição? Elas podem surgir repentinamente e podem não ser um problema que atrapalha a visão propriamente dita. Muitas pessoas até se acostumam com o quadro. Dessa forma, quando você olha para um objeto muito claro ou brilhante, você enxerga pontos, fios ou linhas transparentes que se movem, linhas mais escurecidas, que se movem quando você movimenta os olhos ou quando você tenta olhar para essas manchinhas. As moscas volantes ainda podem indicar algum rasgo na retina, o que pode demonstrar um deslocamento dessa estrutura. Agora, como é o tratamento? Independentemente da pessoa apresentar qualquer problema ocular, o recomendado é procurar um oftalmologista todos os anos para uma avaliação completa. Afinal, a gente está falando dos nossos olhos, órgãos complexos e delicados. A gente sabe que qualquer alteração na visão
pode atrapalhar o nosso dia a dia e nossa qualidade de vida. No caso das moscas volantes, geralmente, isso é uma condição benigna, ou seja, a pessoa não precisa ficar preocupada. Em muitos casos, essas manchas na visão diminuem ou até desaparecem sozinhas, mas é muito difícil. Porque, como eu falei anteriormente, quando essas substâncias entram lá no vítreo, elas não saem mais. Para avaliar essa situação, o médico pode realizar o exame de fundo de olho, que é um exame onde ele olha lá a sua retina e ele vai analisar a integridade da retina. Já quando as moscas volantes passam a atrapalhar ou quando estão acompanhadas de flashes de luz ou redução da visão, é preciso procurar um especialista com urgência, pois pode ser um sintoma de deslocamento de retina, por exemplo. Se as moscas volantes se incomodarem muito ou atrapalharem a visão do paciente, mesmo quando ele não está olhando para superfícies muito brilhantes ou claras, o paciente pode se encaixar em quadros de deslocamento de retina, ou rupturas ou buracos na retina, ou está associado a outras doenças como a catarata. Apenas um oftalmologista vai poder identificar alguns desses quadros e, se necessário, indicar uma cirurgia chamada de vitrectomia, um procedimento no qual o humor vítreo é removido e substituído por uma solução líquida. A partir disso, o olho naturalmente passa a substituir a substância por um novo humor vítreo. Você está gostando desse conteúdo? A gente preparou uma oportunidade especial para te ajudar a acelerar o seu emagrecimento. Aperta no link que está na descrição desse vídeo para você saber os detalhes e aproveitar. Bom, agora você já sabe o que são moscas volantes e quando é necessário ficar em alerta com essa condição. Sempre que você tiver alguma dúvida em relação a alterações na visão ou no olho, não deixe de você agendar uma consulta com o oftalmologista. Como isso é um processo que pode também ter a ver com envelhecimento, o ideal é você fazer uso de antioxidantes, usar frutas vermelhas, morango, mirtilo, framboesa, fazer suplementação, por exemplo, com resveratrol. Uma sugestão que eu vou te dar, por exemplo, é usar o nosso colágeno da Vita Science, o Bela Vita, que tem o resveratrol. Então você pode usar, vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir. Então tenha uma qualidade de vida boa, não se estresse tanto, procure evitar alimentos industrializados, procure pegar sol, tudo isso são condições do teu dia a dia que vão fazendo você envelhecer mais lentamente. E eu espero que vocês tenham gostado, afinal, com um médico como eu, com os olhos cor de mel, como é que você não pode gostar desse vídeo, né? Um grande abraço, viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração e não se assuste caso você tenha moscas volantes sem flash, provavelmente é uma situação comum, vai no oftalmologista que ele vai te orientar. E uma coisa muito importante é você, quando esses cisquinhos estão te atrapalhando, você olha muito para a esquerda, olha muito para a direita, que eles vão para lá e ficam lá no lado de lá. Aí você foca no que você quer ver na frente, tá bom? Dica de quem tem. Um abraço, gente. Fique com Deus.